Oi, João. Olá, olá, tudo bom? Tudo bem, Miguel, Val, Tudo Simone? bom? Oi, João! Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo Prazer te ver. bem? Poxa, o prazer é meu. Obrigado pelo convite, viu? O João está lá 19 horas em Brasília. Bora lá, meu Pontual. povo! Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos, Ótimo. vamos Não tem problema. começar. Esse fundo aqui do Bitalk tem problema, não? Não, Por que teria? Imagina. mesmo porque você vai falar depois também aí do sistema B para todo mundo, né? Eu tô na Gaia e meu computador está exatamente nessa posição, então. Tá tudo certo, João. O importante é ter você aqui com a gente. Ah, ótimo. Então, vamos lá. A gente aproveita, então, que o João chegou e aí a gente já começa a nossa conversa, né? Eu acho que a gente gosta muito desse formato de ser uma troca, né? Então, deixa a gente se apresentando aqui, né? Nós somos, antes de tudo, um grupo de amigos e também um grupo aqui de empreendedores que estamos juntos, levantando uma bandeira que tem que ser muito possível, que tem que ser muito verdadeira, do que é, afinal, o que são essas organizações saudáveis e positivas, né? Então, o Miguel, da Mapa de Talentos, eu e Simone aqui, da Simbólica, e tem mais para vocês entenderem, né? Temos mais aí um grupo assim com a gente, né? E que nos ajuda e nos impulsiona a levar cada vez mais essa verdade, né, que nós estamos em busca, né, de fazer a felicidade acontecer no ambiente de trabalho, né. E eu quero compartilhar com vocês que a gente vem buscando se apoiar cada vez mais no que a ciência e no que as boas práticas têm contado para a gente, do que de fato é essa organização que investe intencionalmente, sistematicamente, né, para ter cada vez mais esses colaboradores de bem com a vida e, lógico, com certeza, né, com a produtividade, que é onde a gente quer chegar. Mas tem que saber o como chegar, né? E é por isso que a gente tem se unido, né, para cada vez mais fazer com que todo esse resultado, tudo isso que a gente está indo em busca, né, toda essa inovação e tudo aquilo que somos convidados ainda nesse sistema que conhecemos, né, a dar conta, que a gente consiga, e ao adotar essas práticas das organizações saudáveis e positivas, que a gente consiga, numa cadeia muito grande, ir transformando nós, como seres, né, e cada vez mais expandindo todo o nosso potencial, né, e acho que tirando essa máxima do que a gente tem que olhar para a gap, a gente tem que olhar para aquilo que somos bons, naquilo que a gente dá certo, entender que a liderança tem, sim, esse papel fundamental e estamos todos repensando quem somos nós, líderes, dentro dessas organizações, incentivando cada vez mais, né, a harmonização das nossas equipes, focando no que realmente importa e, consequentemente, indo transformando essa cultura para essa cultura organizacional de uma aprendizagem contínua, colaborativa, encantando cada vez mais o nosso cliente, para que ele se torne cada vez mais, aí confie na gente, nesses lovers que nós estamos indo em busca. Mas onde, pessoal, a gente quer chegar com isso tudo, e está aqui o João, né? E para nós é a máxima, porque o João tem abraçado isso de uma maneira muito sistemática, que é a gente conseguir transformar a comunidade, ou seja, transformar todo um modo de fazer o trabalho acontecer, todo um modo da gente fazer, de fato, esses resultados, essa inovação acontecer. Então, aí a gente muda toda uma sociedade, muda toda uma comunidade. Então, é para isso que a gente vem aqui trabalhando para essas organizações, né, essas culturas positivas e saudáveis, né?
E o que é mais legal é que o que a gente tem, de uma certa forma, aqui nesses webinars que estamos fazendo, é dizendo, olha, pessoal, existe método para fazer isso. Cuidado com os modismos, né? É um trabalho muito sério. Tem diagnóstico, tem prática, tem que saber mensurar, tem que acompanhar, e aí sim a gente consegue dizer onde nós estamos transformando a nossa pequena cultura, e como falei, consequentemente, esse grande mundo, né? Então, a gente poderia aqui estar falando de várias técnicas, né? Muitas delas aqui, até o próprio Grupo Gaia também usa, mas, não, de novo, não nos interessa só as ferramentas, né? Todas elas apoiadas aqui em muita ciência, que é a ciência da psicologia positiva. Mas não nos interessa ficar falando das técnicas, e sim muito de todo um sistema que trabalha com essas técnicas para a gente chegar nessa transformação, né? Então, é disso que a gente tem falado. Estamos aí convidando muita gente de fora, porque a gente também quer contar para vocês que aqui no Brasil o movimento ainda é muito tímido, né? Quando a gente fala de felicidade nas empresas, ainda assusta aqui a cultura um pouco latina, né? E aqui no Brasil, mas estamos em busca de cases, estamos em busca de profissionais que conseguem nos contar o como. Então, já tivemos a querida Paloma Fuentes, da Espanha, a Edith Amorim, de Portugal, a Nicole Fuentes, do México, o João está aqui com a gente hoje, o Ari, que é da Espanha, da Universidade Nihayumi, da UANT, de uma equipe UANT, que é pesquisadores, são pesquisadores num sistema de avaliação dessas empresas. A Betsy, que é de Costa Rica, que fala de empresas azuis. E a gente fecha também com um case muito especial da nossa querida Érica, do Hospital Santa Catarina, de Santa Catarina. Então, a gente reuniu essa galera e está sendo um presente. Na verdade, a gente está aqui para aprender, assim como com vocês e como vocês. É sempre uma grande troca. Né, Miguel? Ô, Val, só para lembrar, a Érica está aqui com a gente, tá? Ela Oi, também... Érica. Bem-vinda, Érica. Até daqui a pouco, está aqui contando com a gente. Oi, Érica, bem-vinda. É isso, Val. Eu acho que o principal ponto aqui a comentar é o seguinte: além da gente ter metodologia e ciência, a gente é convicto disso, né? Acho que todo mundo que está aqui tem convicção de que dá para fazer de uma forma diferente e acredita mesmo. Ou seja, a gente não enxerga isso só como uma oportunidade de trabalho. A gente acredita e até sacrifica algumas coisas em função, não, eu acredito que tem que ser dessa forma, né? Então, de ter uma forma diferente de fazer negócios. E é um prazer enorme contar com o João aqui nessa live informal, que na verdade é um bate-papo. O João, ele é CEO da Gaia e para mim é um grande exemplo de como é que eu coloco isso em prática, né? E eu vou pedir agora já passo a palavra para o João tocar o barco, de contar a história um pouquinho de como é. A gente tem algumas perguntas aqui para bater um papo mesmo, mas contar como é que foi essa história de implementar os valores, como é que ele incorporou isso não só internamente, mas como modelo de negócio, né? Então, isso faz parte da tomada de decisão do grupo todo, né? E as coisas estão presentes e vivas. Então, quando a gente fala de organização positiva, não está só na figura do João. O João, ele externa isso, vamos dizer que ele é um dos pioneiros lá dentro do grupo, mas a gente sabe que isso é manifestado pelo grupo de maneira geral. O pessoal abraça isso de maneira sistemática. Então, sem mais delongas, João, é contigo. A gente queria começar aqui para que você contasse um pouquinho, um breve resumo da história da Gaia, como está o grupo, e você fica completamente à vontade, está em casa. Boa. Quero falar que eu estou super curioso para conhecer a história da Érica também. Eu quero conhecer essa história da Érica do hospital. Então, dia 9 de dezembro, não posso esquecer de colocar na agenda, senão vocês me lembram. Eu quero conhecer, sim. Vai ser um super prazer. Enfim, a Gaia é de uma empresa do mercado financeiro, né? E mercado financeiro, quando a gente pensa em mercado financeiro, a gente pensa, poxa,
aqueles caras que estão vestidos de terno e gravata, que estão olhando só dinheiros, que avaliam só a questão cheio de egos, né? Tal. E a gente está mostrando que, independente do que você faça, onde você trabalhe, somos todos seres humanos. E a gente não pode começar a criar esses estereótipos. Poxa, então quem é desse mercado tem este padrão, né? A pessoa tem esse padrão, tem que ser assim. Se você é daquele outro lugar, você é daquele outro jeito. Peraí, por que isso? Por que uma pessoa não pode trabalhar no mercado financeiro e se preocupar com a própria felicidade? Por que uma pessoa não pode trabalhar no mercado financeiro e se preocupar com a felicidade do outro que está do seu lado? Né? E para falar até ir um pouquinho além, não é porque ela não pode, é muito mais óbvio, né? Se tem uma coisa que todo ser humano do planeta deseja, é ser feliz. Vamos lá, eu vou falar uma coisa aqui muito óbvia, que daqui a um tempo acho que eu vou parar de falar isso, porque daí você falar, João, é óbvio o que você está falando. É que ainda é óbvio, mas nem as pessoas não estão olhando para isso. Se todo ser humano do planeta quer ser feliz, e a gente passa uma quantidade razoável de tempo no nosso trabalho, nada mais natural do que a gente ter um ambiente feliz para as pessoas trabalharem. Porque as pessoas vão querer trabalhar nesse lugar, você vai atrair talentos. Ah, mas e por que não é todo mundo do mundo que quer, sei lá, trabalhar num lugar assim? Porque tem um detalhe que é importante nisso. As pessoas, o nosso cérebro, ele nos engana muito. A gente acha que sabe o que vai nos fazer, o que vai nos tornar pessoas mais felizes. A gente acha que sabe. Nosso cérebro, ele engana. Só que daí quando você começa a estudar, você vê, poxa, eu achava que isso aqui ia me fazer mais feliz, mas não é bem por aí. Então, isso é um ponto muito interessante. Né? Quando as pessoas tomam alguns caminhos que você fala, poxa, mas é incoerente. Como esse cara está aceitando trabalhar num lugar completamente tóxico? Porque ele acha que em algum momento a grana, a fama, o poder e sei lá o que vai fazer essa pessoa mais feliz. Então, por isso ele está nesse ambiente super tóxico, porque ele acha que em algum momento isso vai ser útil para a vida dele. Senão ele não ficaria lá, né? Senão ninguém trabalharia nesses ambientes comprovadamente tóxicos. O que a ciência está trazendo para a gente agora, nos últimos anos, opa, peraí, não é bem por aí. E aí, quando você começa a mergulhar um pouco mais, você entende que, poxa, faz sentido eu entender a felicidade, o que torna um ambiente mais agradável, mais leve, e aí entendendo isso, aplicando no meu dia, e com isso você vai ter um ambiente mais propício, mais diverso, mais criativo, mais inovador. Vai ter problema? Vai um monte de problemas, a gente tem problemas, obviamente, faz parte. Aí um ambiente feliz, as pessoas não ficam tristes? Não, ficam tristes sim. Aí a gente aceitar isso, a gente abraçar isso, acontecem problemas, mas é como a gente encara isso. Né? Como a gente encara faz toda a diferença. E isso aí, isso é muito importante. Eu sempre falo, poxa, não é porque é um ambiente feliz que você não vai sentir ansiedade, não vai sentir um pouco de medo, que não vai... Óbvio, gente, somos seres humanos, isso faz parte. Mas a gente entender, a gente acolher esse sentimento desagradável, como a comunicação não violenta ensina pra gente. Acolhendo isso e vamos nessa caminhada, né? E se preocupar muito mais com a caminhada, que é o dia a dia, do que com a chegada lá na frente. Do que com o bônus no final do ano. Dinheiro é ruim, vocês são contra o dinheiro? Não, não somos contra o dinheiro. Mas isso é uma variável necessária para uma empresa, mas é uma variável. Assim como tem outras variáveis, como a saúde dos colaboradores, que é outra variável super relevante também. E é difícil alguém falar que o seu lucro é mais importante do que a saúde de uma pessoa, né? Espero que ninguém ache isso. Gente, por favor, né? Então, e aí você começa a entender um pouco mais. E quando você começa a fazer isso, e aí tem uma palavrinha mágica que eu acho que talvez é a coisa mais relevante, tudo que a gente está falando, assim, quando a gente fala de liderança, tal, que é a palavrinha mágica das empresas, que é coerência. Coerência. O que é coerência? Quando a empresa vai lá e faz aquele marketing maravilhoso, aquele vídeo, ou aquela comunicação interna, tal, a gente se preocupa, tal, e aí no dia a dia, como que essa empresa está agindo? E essa falta de coerência, que mata a credibilidade. Porque as relações humanas, elas são baseadas em confiança. Né? É o que une todo mundo. A gente confia. Uma empresa é um grupo que confia um no outro. Porque a gente vai lá, vai trabalhar, você vai fazendo as coisas, confiando em algumas regras escritas, outras não escritas. E é assim que funciona. Né? E aí você vai comprar de uma empresa porque você confia nela. Você vai trabalhar numa empresa porque você confia que essa empresa vai te pagar o salário no final do mês. Você confia que assim, tal. Quando você começa a quebrar essa confiança, e a falta de coerência traz essa quebra de confiança. Poxa, mas a empresa falou isso. E ela não está agindo assim.
E essa quebra de confiança quebra empresa. Quebra empresa. Bancos quebram por causa disso, né? E bancos são muito fortes. Empresas quebram pela falta de confiança. Por quê? Porque elas, por exemplo, cometeram algum ato ilícito, cometeram alguma coisa, e internamente também. Uma empresa, por mais que a gente fala isso, né? Não sou eu que falo isso, mas um CNPJ não existe, são vários CPFs que tem dentro dele. Se não tiver CPF, não tem CNPJ. Ah, mas ela tem um monte de ativo, beleza. Se não tiver ninguém trabalhando bom lá, o negócio vai quebrar. Quantos negócios na história do mundo, seja nos anos recentes ou antes, quebraram? Ah, mas a empresa era muito grande, era super... E aí? Quebrou. E paciência, a vida é assim. Então, essa coerência é algo super, super, super importante na história de uma empresa. Eu tenho uma apresentação aqui, eu não sei se eu posso tanto passar essa apresentação, que eu conto algumas coisas da pandemia que a gente viveu, ou eu posso falar para vocês e vou falando a mesma coisa e vocês fazem pergunta. Como vocês preferem, Miguel, Val e Si? Eu estou super aberto para as duas possibilidades. Ô, João, acho que vamos pegar o modelo de pergunta mesmo, bate-papo Então, mesmo. beleza. Então vamos no bate-papo. Então, eu vou responder antes de vocês perguntarem, pode ser? Combinado, tranquilo. Então, eu vou responder. E só lembrando que, assim, tô aqui, né, a gente mediando, mas, pessoal, fiquem à vontade aqui no chat para ir ou levantando a mão aqui, a gente vai fazendo um bate-bola aqui com o João, tá bem? Pode ir perguntando, galera. Como todo mundo foi meio sem graça no começo e tal, eu vou lá e já respondo uma pergunta que não me perguntaram. Ou eu posso me auto-perguntar. Pode ser, tranquilo. Eu faço a primeira pergunta para mim, aí eu me auto-respondo, e aí depois vocês vão fazendo, tá bom? Assim, aí já... Pronto. Tá, Tranquilo, então João. João, como foi a pandemia para vocês? Então, quem fez a pergunta foi aqui, foi João Pacífico. Então, João, vou te responder essa pergunta. Começou muito estranho para a gente, porque é o seguinte, a gente estava tudo certo para no dia 13 de março a gente ir para a Disney pelo segundo ano consecutivo com os gaianos. Gaiano é quem trabalha na Gaia. E aí, tudo certo. A gente foi ano passado, tudo certo. Dia 12, o pessoal do Salvador chegou aqui em São Paulo, tal. Eu coloquei minhas filhas para dormir à noite. Eu disse tchau, o papai vai viajar, ficar uma semana fora, tal. Porque eu ia acordar no outro dia cedinho, ia para Campinas e de lá a gente ia viajar para os Estados Unidos. Tá tudo certo, mala feita, todo mundo, tal. Só que aquela semana foi a semana que as coisas foram piorando de forma muito rápida, né? Muito rápida, muito rápida. Até que chegou no dia 12 à noite e falaram, pô, daqui a pouco a Disney vai fechar. E a gente, opa! Aí 10 horas da noite do dia 12 de março, o voo era tipo 10 da manhã de Campinas no dia 13. A gente falou, cara, não dá mais agora. Realmente começou a crescer muito. E a gente cancelou a viagem para a Disney 10 horas da noite do dia anterior. E aí, avisar todo mundo, 60, 70 pessoas sendo avisadas, tal, não vai dar para ir, tal. E aí a gente falou, o que a gente faz amanhã? Pô, ia todo mundo para a Disney, daí você fala assim, agora volta para o escritório, todo mundo lá, essa é uma loucura, né? Não, então foi o seguinte, fazer um dia diferente. Então todo mundo se encontra na Gaia, tava a turma de Salvador, em São Paulo, tal. A gente levou todo mundo para um parque, a gente fez várias atividades, tal, dinâmicas com a turma. Aí demos palestras, falando sobre ativismo, que é uma coisa que a gente começou a crescer nesse período. Aí a gente levou todo mundo para almoçar em um lugar super legal, porque ainda não estava, né? Não sei se vocês lembram, não é que a gente foi inconsequente de levar todo mundo para um restaurante, a gente não estava encaixando ainda o que ia acontecer, né? Foi muito de uma hora para outra, muito rápido. E daí à tarde a gente trouxe um cara super fera, amigo nosso aqui, para dar uma palestra que emocionou a turma. Isso aqui eu peguei de noite, de madrugada. Tipo, cara, você pode dar posse, tal. Ele deu uma palestra, emocionou. Depois a gente fez uma mini baladinha na Gaia, assim. E esse foi o último dia que a galera se viu. Isso foi dia 13. Aí daí a gente falou, cara, realmente o negócio tá ficando pior, tá ficando ruim. Dia 16, que é segunda-feira, todo mundo em home office. E sem se preparar. Então, o que a gente viu que foi... Era pra estar na Disney, e aí, tipo, todo mundo para home office. E foi. E o que fazer, né? Aquela incerteza e insegurança gigantesca. Então, a primeira coisa a gente falou, galera, calma, a gente está preocupado com vocês, com seres humanos. Relaxa. Agora, o mais importante é todo mundo se cuidar e ficar em casa. Fique em casa, ninguém vai para Gaia mais, se cuida. E aí, o primeiro passo foi acolher todo mundo. O pessoal está desesperado, né? Aí, tipo, como a gente acolhe? Aí a gente começou diariamente com um papo às 5 horas da tarde, em que a gente nem falava de trabalho, 60 pessoas falando, contando como tá as coisas. Daí a gente trouxe médico, infectologista, psiquiatra,
pessoal de nutrição, endócrino, para dar informação para as pessoas, né? O que eu como, e não sei o quê, o que é esse negócio, infectologista para falar o que era a pandemia, o que era o Covid. E a gente foi trazendo informação para as pessoas e aí a gente começou a querer divertir elas. Porque também é importante a diversão. E isso é um ponto. Por mais que esteja difícil, você não vai ficar tipo na noia 24 horas por dia desesperado. Então, era importante a gente se divertir. Então, a gente fez várias coisas. A gente fez Masterchef, interno, cada um na sua casa, mas a gente montava o Masterchef. A gente fez pizzada, Gaia pagou pizza para todo mundo, cada um na sua casa. A gente fez show de talentos, a gente fez um monte de coisa. Amigo secreto, trocentas coisas, que a gente ia lá, organizava, fazia, o pessoal se divertia, dava risada, palestras das mais diversas, de coisas nada a ver, assim, tipo, mas para trazer diversão e informação para os gaianos, né? Então, começar a fazer disso um momento bom e que fosse acolhendo, trazendo segurança para eles, e depois a gente passou por um período de, agora vamos começar a falar um pouco mais de trabalho. Mas quando acalmou, quando entrou numa normalidade, não adiantava chegar no começo e falar trabalho, produtividade. Não, psicologicamente ia machucar muitas pessoas, né? Aí depois que as coisas encaixaram, aí a gente começou a encaixar dinâmicas de trabalho da Gaia inteira com isso daqui. E sempre falando de causas. A gente começou a abraçar muito forte 3 causas na Gaia, que é a desigualdade, a questão climática e também a felicidade. Vocês sabem bem. Então, tipo, a gente abraçar e daí a gente trazer conteúdo para os gaianos. Então, a gente veio nesse... e sempre trazendo novidades. Então, tem sido muito interessante para a gente, porque a gente procurou acolher todos os gaianos desde o começo. Esse acolhimento acho que foi super relevante. Divertir, e o divertir também não é de qualquer jeito, assim. Teve pessoas, várias, que perderam entes queridos. Então, você acolher nesse momento. Hoje é divertir. Não vai. A gente fazia momentos de... mas até homenagens para pessoas, parentes, poxa, nosso carinho e tal. Então, isso é importante, as pessoas se sentirem acolhidas e trouxemos pessoas para falar sobre luto com os gaianos também. É importante a gente saber lidar com o luto, como que é e tal. E, em outro momento, realmente, a parte da diversão, de dar risada, de brincar, tal. A gente fez isso. E depois, aos poucos, encaixando mais a rotina de trabalho. A gente criou outras coisas, como, por exemplo, meditação todos os dias, guiada, interna todos os dias, de segunda a segunda. Tem yoga uma vez por semana, que a gente tinha na Gaia, e daí a gente passou a fazer também o yoga online. A gente... nem sei, tanta coisa que a gente fez. E aí tudo isso daqui, e aí a gente começou a aproveitar essas ferramentas, tipo aqui, que a gente está no Zoom, para conectar com as pessoas. E para fazer isso, escuta ativa, a gente fez também. Então, tem aqui vários papos para escutar 1, 2 pessoas por vez, escutar e tomar as decisões. E aí foi indo. Então, tem sido um momento de muito aprendizado. Só mais uma coisa, antes de ir para a próxima pergunta. A gente procurou também, como a Gaia tem uma posição de privilégio na sociedade, a gente procurou ajudar muitas outras empresas, enfim, com iniciativas sociais, através da ONG também, que é a Gaia Mais. Então, a gente procurou ajudar várias pessoas, várias empresas, tal, que, enfim, estavam com alguns tipos de dificuldade. Então, a gente procurou fazer isso, né? Compartilhar bastante conteúdo para as pessoas, coisas que a gente acha que vão ser boas para elas. Então, tem sido uma experiência, obviamente, que eu preferia muito mais não passar por isso, porque, especialmente pelas vidas perdidas, que é uma coisa muito triste, não tem nem o que falar. Mas, apesar a gente não escolhe, né, o que aconteceu, o que está acontecendo, como a gente consegue lidar da melhor forma, né, e aprendendo com isso, e levando aprendizados para as outras pessoas, sejam os gaianos e sejam ou as pessoas de fora. Então, é isso que a gente vem vivenciando nesses quase 5 anos de pandemia que a gente está, né? Brincadeira, que parece que não acaba, né? Pois é. Bom, a pandemia de burnout já está mais do que isso, né? Se a gente for falar desse tema. Mas o que eu sempre acho legal, João, e de pontuar, e as meninas, e quem quiser perguntar aí, agora já deixo aberto, é o fato, e a minha pergunta é a seguinte, em relação ao fato de vocês já terem trabalhado esses aspectos de valores, gratidão, emoção positiva,
sorrir, faça sorrir, a diversão já faz parte, gentileza faz parte de rituais, tem até o senhor gentileza que você pode falar, porque tem gente que talvez não conhece a tua história a história da Gaia do início e da Gaia Mais, fazer uma introdução nessa linha, mas meu ponto é o quanto isso contribuiu para facilitar o acolhimento dessas pessoas, ou seja, que tem esse desespero da situação externa, mas o quanto isso ajudou a trazer resiliência de todo mundo, de todos os gaianos, inclusive de quem vocês apoiam, para lidar com a situação com mais tranquilidade, vamos dizer assim, com mais serenidade, né? Na Gaia é exatamente o que você falou, a gente tem esses valores, né? Então, tudo que eu falei, de alguma forma, conversa com os valores, e os valores que a gente fala sempre é a importância de rituais dos valores, né? Então, não adianta você falar assim, a gente é assim. Não, você tem algum ritual que fortaleça isso? Você não tem. Então, o próprio Senhor Gentileza, que é um bonequinho, que ele vai rodando a empresa, tá comigo, daqui a 2 dias eu tenho que entregar para alguém, tipo, o Miguel fez uma coisa, porque eu não entrego para o Miguel, a empresa inteira sabe que o Miguel, que agora está com o Senhor Gentileza, depois ele entrega para outro e por aí vai. Desde o primeiro dia da pandemia, a gente fez o Senhor Gentileza virtual. Então, não sei se vocês conseguem ver, está aqui o Senhor Gentileza. Opa, desculpa, ele está aqui. Ó. Esse aqui é o Senhor Gentileza. E aí, a gente vai lá e entrega para alguém. Ó, entreguei para o Miguel, deixa eu ver, está com você? Não. Ó, o Miguel pegou, exatamente. O Miguel tá vendo. Eu acredito que todos vocês estejam vendo, né? Só pessoas muito felizes que conseguem ver o Senhor Gentileza. Então, todos vocês estão aqui. Interessados em felicidade. Então, todos os interessados em felicidade conseguem ver o Senhor Gentileza. E a gente entrega o Senhor Gentileza, tá rodando 2 vezes por semana. Então ele roda também igual, vai rodando. E aí a pessoa fala, poxa, eu quero entregar pro Miguel, porque ele foi super legal comigo, me chamou para falar sobre isso, tal. E a pessoa fala, outro fica super feliz, tal. Então, e tá todo mundo conectado, vendo. E aí é legal, o pessoal, nossa, eu não esperava que eu recebesse o Senhor Gentileza hoje, tal. Enfim, então a gente vem fazendo iniciativas de acordo com os valores da Gaia, criando rituais e agora adaptando para o online. Voltando um pouquinho, falar um pouquinho da história da Gaia, como o Miguel perguntou, a Gaia a gente fundou em 2009, uma empresa do mercado financeiro especialmente. Em 2013, a Gaia sempre foi um pouco diferente, assim, sempre tinha, cara, não era o comum, assim, incomodava aquele jeito normal de fazer as coisas, né? O jeito mais comum. E daí, em 2013, eu entendi a importância dos valores de uma empresa. E aí eu entrei em contato com a psicologia positiva, né? E comecei a estudar, ler muito, tal. E aí a gente falou, criou esses 10 valores que começam com pratica gratidão, sorrir, faça sorrir, valem, surpreende, enfim. Se for o caso, eu posso falar os 10. E aí a gente implantou esses 10 valores na Gaia e foi criando rituais que vão sempre mudando desses 10 valores. E eles são muito o coração da Gaia, o que a gente faz, como a gente encara a vida, como a gente encara as situações de tudo, né? E tem valores desde como gratidão, sorriso, gentileza, celebração, até viva com garra, valem, surpreenda, aquele valor gera resultado. Enfim, e tudo conversa, né? Então é importante você ter todos esses valores, no caso da Gaia. E a gente foi implementando isso, né, no decorrer do tempo, aí puxando cada vez mais forte a questão de propósito na empresa também, porque a gente começou a entender, para a gente começar a refletir por que a minha empresa existe. Se a minha empresa deixar de existir, o que o mundo vai sentir falta dela? E aí você começa a refletir em cima disso e vivenciar e se questionar. E daí você começa a trazer mais sentido, significado para o que você faz, para as atividades. E aí todas as áreas começam a passar por isso, né? Você fala, poxa, mas por que a área, sei lá, a recepção existe? Por que tem a recepção da empresa? Só para pegar a correspondência e falar oi? Não. Na Gaia, a recepção chama primeiras impressões. Quem chega na Gaia fisicamente, enfim, agora ninguém chega, mas você tem contato com aquela pessoa. Então, a primeira impressão da empresa, olha que coisa importante, caramba! Nossa, a primeira impressão da empresa é você. Quando você atende telefone, você vê alguém, você dá aquele sorriso, você recebe. A primeira impressão da empresa é você. Daí você traz outro significado, né? Então, se você receber bem, a gente pode fazer grandes negócios. E fazendo grandes negócios vai ser bom para todo mundo. Olha que legal, tal. Então, e aí você começa a interagir, trazer sentido para a vida de cada um dentro da empresa, né? Isso é fácil? Não. Exige trabalho, tá? Ser feliz exige esforço, né? Não é você ficar parado assim, beleza, então vou ficar na praia olhando para cima que eu vou ser super feliz. Não, você não vai. Você vai ficar entediado, né? Então, no trabalho é isso também. Então, para você criar uma cultura, para você desenvolver isso, não é deixar a vida me levar, que as coisas vão acontecer. Não, exige disciplina também, né? Para você ir atrás, e aí você, poxa, e você questionar, e você ir criando um ambiente. E daí não é porque você atingiu também uma coisa legal, você fala, ufa, agora eu cheguei. Não vai. Porque tem a tal da adaptação hedônica, né? A gente se adapta. E aí
Então você tem que criar outra coisa em cima, tem que criar outra coisa em cima. E isso é ótimo, porque é estimulante, né? E daí você cria outra coisa, aí você cria outra, tal, tal, tal. Daí a Gaia foi crescendo nisso. Hoje é uma coisa muito louca, né? Porque a Gaia, a gente é muito mais conhecido por como a gente faz e o porquê a gente faz do que o que a gente faz. Ninguém sabe o que é securitização imobiliária e do agronegócio. Ninguém sabe o que é isso aí. Mas, poxa, os valores da Gaia, a cultura da Gaia, o impacto da Gaia, isso sim. Que é muito mais o nosso propósito, né? Por acaso eu faço o negócio do mercado financeiro, podia fazer negócio de outras coisas. A gente acabou abrindo outras empresas depois, tal, mas o carro-chefe ainda é o mercado financeiro. E isso é muito legal, né? Porque você fala, caramba, que legal. Poxa, o nosso propósito é muito mais forte do que... A gente não é uma empresa que tem um produtinho legal. Não. A gente é uma empresa que está se preocupando com N coisas. E a Gaia é o que é pela forma como a gente faz as coisas. E aí, voltando 6 anos atrás, a gente criou uma ONG também. E eu brinco que era de uma forma super irresponsável, porque foi em 2014, a Gaia tinha 5 anos, nunca tive investidor na Gaia. Tá? Eu não sou herdeiro, montei a Gaia do nada, sem grana. E aí, cara, mas tem que ajudar mais, o planeta, não dá. E aí eu tinha lido um livro, enfim, toda uma história, e eu falei, cara, vamos montar uma ONG para ajudar as crianças em vulnerabilidade social, tem que montar uma ONG. E eu não tinha dinheiro para doar para a ONG, né? Mas a gente foi atrás, a gente vai empolgando a galera e tal, e cresceu essa ONG, deu super certo. É uma ONG que já ajudou diretamente mais de 12 mil crianças no Brasil em programas regulares, já treinou mais de 1.000 professores da rede pública. A gente, enfim, ficou super forte, o impacto é muito grande. Agora, na pandemia, a gente criou um programa chamado FICBay com Einstein, em que a gente atingiu já professor da rede pública do Brasil inteiro. Assim, foram milhares de professores que a gente está com conteúdo semanal, é ficbay.org, quem quiser entrar aí depois. E aí é muito legal, então a gente foi impactando, tal. E aí a ONG Gaia é mais super interligada à Gaia, né? Então, porque quem trabalha aqui sabe que de alguma forma está viabilizando, está ajudando a educação socioemocional de crianças em vulnerabilidade e também professores da rede pública. É muito legal isso. Daí você traz um propósito muito maior no que você faz. Então, a Gaia é isso, né? A gente até aqui, ó, somos uma empresa B. Esse Bitalk é uma coisa que a gente faz também. O que é o Sistema B? É uma certificação de empresas que querem o melhor para o mundo. Tá? Então, a ideia é ressignificar o sucesso. Tem várias empresas, como algumas grandes no Brasil, como Natura Movida, outras médias, como Gaia e N outras, a Mãe Terra também, que é da Unilever, também é empresa B, enfim, várias. E empresas pequenininhas também, e que tudo bem, é ótimo, empresa de uma pessoa, de 2 pessoas, isso é muito legal. Então, e a gente tenta divulgar esse movimento de empresas B, que a gente também é ligado ao capitalismo consciente, enfim, como a gente pode trazer essas práticas para o mundo corporativo, como a gente pode fazer o mundo melhor para todo mundo, né? Porque se eu olho só para o meu umbigo, achando que isso vai ser bom, e querendo só esse acúmulo, eu estou me enganando. Porque não tem como alguém ser feliz se está numa guerra e só está você lá, você não vai estar bem. A gente vive em sociedade, né? Tem aquele negócio, nós somos sócios em algo chamado sociedade. Quando você entende isso tudo, fala, nossa, o que a minha empresa pode fazer de bom para o planeta, para outra pessoa? Não tem nada a ver comigo, mas eu quero fazer. A gente fez agora, semana passada, a gente vai entregar semana que vem, uma iniciativa super legal. A gente pegou, o nosso objetivo era arrecadar 1.000 pizzas para doar para pessoas em situação de rua. A gente conseguiu já mais de 1.100 pizzas que a gente conseguiu arrecadar, e aí agora vai ter as entregas a partir da semana que vem. Então é muito isso, né? Tipo, o que isso aí tem a ver com o mercado financeiro, imobiliário? Nada, não tem de nada, não tem nada a ver. Mas, poxa, a gente super se dedicou e fez tal. Caramba, porque só em São Paulo, antes da pandemia, tinham 25.000 pessoas em situação de rua. E caramba, e agora tem mais. E o que é mais louco disso é que, aí eu falei, cara, quero entender esse negócio de pessoas em situação de rua. Que pra mim eu não entendia. Daí eu comecei a conversar com a turma que entende disso. Daí eu falei com um amigo meu, que passou 2 meses tentando entender, tal, lá no sul. Daí a gente teve um outro papo com uma mulher que trabalha há 36 anos com pessoas em situação de rua. Gente, que aprendizado que essa mulher deu pra gente. Nossa, assim, eu fiquei encantado com o que eu aprendi. Daí eu fui conhecer projetos de entrega de alimentos também. Eu fiquei, cara, quanta coisa legal. Na verdade, a gente fez isso para ajudar, mas o que eu aprendi de coisa, até de autoconhecimento, nossa, incrível. Eu não fiz isso daqui a gente não fez isso aqui para aprender, mas eu aprendi muito mais do que isso. Então, esse é um pouquinho da história da Gaia e, enfim, as coisas que a gente
Eu vou ficar respondendo só, tem um monte de gente que escreveu aqui. Acho que precisa fechar o áudio aí. Não sei se era uma pergunta ou se alguém estava conversando. Tem pergunta aqui, viu, João? Quer que eu vá respondendo aqui ou como vocês preferem fazer? Não, vamos falando. Fala, Simone. Tem duas perguntas aqui, né? Eu acho que teve uma que a Gladys fez, né, Gladys, sobre o início da organização, da fundação, né, do início da Gaia, acho que já respondeu, né, de se você já nasceu, se a empresa já nasceu com esse propósito, esse princípio, né, esse fundamento, acho que está ok, né? E a Silene... Na verdade, eu queria... Desculpa. Claro, vai lá. Eu queria saber quais foram as dificuldades que vocês tiveram para implantar essa liderança, essa organização positiva. Por que eu estou perguntando isso? Porque e eu queria saber um pouco mais da prática, entendeu? Então, eu sou uma cortadinha, Gladys, quando você falou, porque eu estou, aí para mim cortou, não sei se para todo mundo cortou. Eu estou muito na teoria. Tá. Então, eu tô finalizando minha pós em psicologia positiva, eu sou pedagoga, eu trabalho com habilidades sociais, então isso que você falou aí sobre escutativa, sobre a comunicação não agressiva, né? Tudo isso, eu trabalho muito isso com várias pessoas, mas eu queria saber quais foram as dificuldades na empresa em si, na hora de você colocar isso em prática. Então, o mais importante para implementar, quanto mais os maiores gestores ou líderes da empresa estiverem comprados com a ideia, mais fácil vai ser. Porque, vou explicar, aí o RH foi lá, e o RH normalmente é quem entende mais de pessoas, ou quem mais gosta de pessoas, e o RH fala, cara, é isso que eu quero. O RH vai lá e faz um programa sensacional. Só que daí você vai ver, o sistema de recompensas da empresa é um sistema de recompensas totalmente voltado para a entrega de produtividade. O RH fala, poxa, gente, vamos fazer isso aqui? Vamos parar agora para a gente meditar, sei lá, um exemplo qualquer. Putz, mas se eu parar lá, o outro vai me olhar torto, porque eu vou ser mal julgado, até na avaliação quantitativa, qualitativa, tal. Então, quando vem de cima, senão, se o diretor comercial fala é venda, o RH fala é ser humano, é felicidade, é não sei o quê, o cara vai ter que seguir o diretor. Ele não vai falar, por mais que ele ache que faça total sentido, ele quer a preservação dele no ambiente corporativo de um diretor assim, né? Então, o primeiro ponto que eu acho que é relevante, quanto mais comprados os maiores líderes estiverem, mais fácil vai ser essa implementação, mais fluida vai ser e melhor vai ser. Acho que a principal dificuldade que acaba tendo nisso... De cima para baixo, né? Quando a gente consegue... porque de baixo para cima é muito mais complicado. É muito mais complicado para mudar uma cultura de baixo para cima, eu acho. Porque o cara de cima é o cara que demite. Você não demite seu chefe, mas o seu chefe te demite, né? Então, infelizmente, é assim que funciona. Então, algumas coisas é legal, você mudando de baixo para cima, tal, engajando, mas esse tipo de coisa, quem tem a caneta que define. Porque senão o cara fala, é besteira, não concordo. E o cara vai lá e tira esse cara do RH aqui que ele está viajando. Pronto. E aí acabou a graça, aí acabou a brincadeira. Então, acho que esse é um ponto. Mas considerando que tem que tem esse tipo de engajamento, então, a primeira coisa, acho que é engajar os líderes, tá? Para eles entenderem que das duas, uma. Ou ele vai fazer isso porque ele é um ser humano, e esse é o principal ponto, né? Legal, ele tem filho, ele acha que é legal tratar bem o outro, bacana, ter um ambiente legal, tal. Ou, por outro caso, aquelas pessoas que não são tão humanas assim, olha, diversidade, alegria, felicidade, você vai atrair mais gente, vai reter mais gente, vai conseguir dar mais resultado financeiro no final do dia. Tá? Espero que as pessoas sejam mais convencidas pelo primeiro caso. Que legal, né? Tipo, vamos tratar bem o outro, porque ele é um ser humano como eu, né? Então, acho que é o ideal, mas nem todo mundo vai se convencer por isso. Aí, para implementar esse tipo de coisa, apesar de, digamos que os maiores líderes estejam comprados com isso, é comum, como eu falei no começo, as pessoas elas erram. A gente se engana com o que vai fazer a gente feliz. Então, a pessoa acaba tendo aquela besteira, não concordo, não é por aí, e não sei o quê, essa bobagem de gratidão, e não sei o quê. Então, isso acontece. Então, a maior dificuldade são as pessoas que não estão nessa vibe e que não entenderam. Ou, eventualmente, não estão com não estão nesse nível de consciência. Não estou falando que elas são piores, tá? Não é
um nível Não mais tem um elevado. autoconhecimento, talvez seja Não tem isso. conhecimento, porque acha que é outra coisa, e sempre foi feito assim, trabalha nessa empresa há 20 anos e nunca aconteceu nada, e tá tudo bem, a gente só cresceu, tal, como se o sucesso fosse o crescimento da empresa. Aí o que acontece é que numa cultura, quanto mais forte a cultura for, e numa adequação de cultura que você faz numa empresa, é normal que uma quantidade, e eu até chutaria que se você cria uma cultura muito forte, eu chutaria um número mágico de uns 30% não vão se adequar. E aí, esses 30% que não vão se adequar, tudo bem. Você não tem que manter essa pessoa por uma dívida de gratidão ou ela não sei o que, não dá. Porque para a cultura ser forte, tem que ter um alinhamento na cultura. E voltando a outra coisa que eu falei, tem que ter coerência. Não adianta você falar assim, a cultura é essa, a gente se preocupa com isso, mas tem meia dúzia de exceções na empresa. Aí não é essa cultura. A gente tolera aquela pessoa porque aquele diretor, ele fez não sei o quê. Aí você não tem uma cultura. Então, essa coerência ela é super importante. E aí, às vezes, você vai ter que cortar algumas coisas que vão doer. Pô, meu cara tá aqui há 30 anos, o cara é primeiro funcionário, entrou como office boy. Mas se o cara não está alinhado com uma cultura positiva, infelizmente, ele não vai poder continuar na empresa. Porque você não vai estar sendo coerente com aquela proposta de ter uma cultura de uma organização positiva. Respondido, Gladys? Muito bom. Ó, a Silene colocou aqui bem no comecinho. Silene, querida, que bom que você está aqui, né, também. Ela pôs assim, João, aqui na Oracle já fizemos vários eventos. Lives com show de mágica, palestras de diversidade, de bem-estar. Mas percebemos que todos estamos bem saturados de conectar via Zoom. Vocês estão fazendo algo que não seja via Zoom? É a primeira pergunta. E o que vão fazer de fechamento de ano, de festa de final de ano, já que diversão foi aí, né, uma das primeiras, né, um dos primeiros tons aí que vocês também deram no começo. Então vamos lá, primeira pergunta. Vocês estão fazendo algo que não seja via Zoom? Sim. A gente tem usado o Google Meet. Brincadeira. É verdade, na verdade. É o Google Meet que a gente usa. A gente usou o Zoom, agora a gente usa o Google Meet. Mas, desculpa a brincadeira, Silene. Então, a gente adoraria fazer outra coisa mais física, né? Então, a gente fez coisa de entregar na casa das pessoas, enfim, mas é difícil, até para a hora, como é super difícil, é grande. Infelizmente, eu vi uma declaração do Davi Wippe, daquele infectologista super conhecido, tal. Ele falou assim: a gente está cansado do vírus, mas o vírus não cansou da gente, né? Então, infelizmente, adoraria ter algum tipo mínimo de aglomeração, tal, mas seria uma grande irresponsabilidade do nosso lado. Então, tudo que a gente está fazendo ainda isso aqui é remoto. Enfim, a gente tenta divertir e aí criar novas coisas, interações, brincadeiras, esses shows que a gente faz de talentos, que as pessoas se inscrevem, elas fazem, todo mundo dá risada, a gente apresenta de uma forma divertida. Virei apresentador de lives da Gaia, então vou fazendo isso aqui e tal. Então, infelizmente, é difícil a gente fugir muito disso agora. Infelizmente, porque... Mas vai passar. O ponto é que vai passar, eu entendo, a gente tentar entender as pessoas que estão cansadas, tal, o dia inteiro. Mas não tenho como, né? Porque é ou na tela ou físico. O físico, como a gente não consegue, poderia, vamos levar tudo para um lugar aberto tal. Mas vai que, né? Tem um assintomático que passa para 2, que passa para 3, que passa para não sei o quê. E aí, tudo que a gente tem se esforçado esses meses todos pode ir por água abaixo, né? Alguém pode ficar mal. E aí seria muito ruim para a gente. Então, infelizmente, minha resposta aqui vai ser a pior possível. Não vou conseguir te inspirar em nada. Então, não vai dar para fazer festa de final de ano também, infelizmente. Enfim, a gente sempre viaja para algum lugar, faz sempre coisas super diferentes, tal, bem legais a gente já fez, mas infelizmente esse ano não vai rolar. Está vendo algumas surpresinhas para as pessoas, mas são coisas pequenas, não é nada super relevante. E torcendo para as coisas normalizarem, né? Vir vacina. A viagem que estava marcada para o dia 13 de março, depois a gente remarcou para 11 de setembro e depois remarcou agora para 26 de fevereiro. Não sei se vai dar para fazer em 26 de fevereiro ou vamos ter que adiar de novo. Mas é parte da vida, né? A gente saber que esse esforço é necessário nesse momento
e que em algum momento vai passar. E daí a gente vai falar, poxa, que bom que a gente conseguiu se segurar da melhor forma possível durante esse período. E não é fácil. E a gente entender que sim, é difícil para as pessoas. Tem gente que tem uma condição melhor, uma casa melhor, outros não. E aí, infelizmente, é parte desse momento super desafiador que a gente está vivendo nesse momento. Né? Querem fazer outra pergunta aqui? Querem que eu leia? Eu ainda quero voltar um pouquinho, né, nesse link da Gladys, João. O que eu acho assim, muito legal quando você desmistifica o que é essa felicidade na empresa, né? Porque parece assim, ninguém fala de resultado, ninguém fala de números, né? E você começou falando, cara, é lógico que, sabe, tem momentos difíceis que a empresa passa também. Então, eu acharia legal, assim, você desmistificar um pouco, assim, tem resultado, dá lucro, enfim, né? Não, é muito maior o sistema que vocês abraçam. E eu acho que é isso. Mas eu estou pegando uma deixa aqui no que a Gladys está dizendo, porque existem essas empresas ainda tradicionais, ou as ditas ambidestras, né? Quer dizer, cara, minha cultura ainda não consigo implementar tudo, né? Mas que dica que você daria, então? Né? Temos que falar de resultado, não tem como. E como que é isso? Que dica que você daria aí para uma empresa mais tradicional? Bom, vamos lá. Então, as pessoas têm que entender... tem um negócio agora que chama stakeholder capitalism, que é capitalismo das partes, dos stakeholders. E o que é isso? É você olhar todas as partes envolvidas. Né? Então, sim, o problema, quando você olha... e isso aqui tudo tem uma explicação lógica até, né? Tem, em 1970, um cara chamado Milton Friedman, que depois veio até ganhar o Prêmio Nobel de Economia, ele foi lá e falou que o papel social de uma empresa é maximizar o lucro. Ele falou, maximizando o lucro, esse paper, saiu acho que na revista do New York Times, falou assim, se você maximizar o lucro, o sócio faz o que quiser, ele pode doar dinheiro. Então, esse é o papel social da empresa. E as pessoas foram acreditando nisso e agindo dessa forma. Então, apagou-se todas as outras variáveis. Todas. Todas as pessoas estão lá simplesmente por um único motivo, que é maximizar o lucro do acionista. Ponto. E aí isso se mostrou que é uma grande falácia, um problemaço, né? Causou. A gente tem problemas de meio ambiente, a gente tem problemas de desigualdade, e de burnout, de tudo, porque todos não somos seres humanos, somos máquinas para prover lucro para um pequeno percentual de pessoas que são sócios da empresa. São muito poucos. Acreditou-se nisso. Aí quando começou a falar, opa, tem outras coisas que são importantes. Tem funcionários, tem fornecedores, tem clientes, tem meio ambiente. E aí quando você fala assim, eu realmente me preocupo com a felicidade das pessoas, aí eles acham que você não quer ter lucro. Não, mas não é isso. O lucro continua. Só que não é lucro a qualquer custo. O lucro é uma das partes. Como eu falei antes. Então, você troca o lucro pela saúde de alguém? Óbvio que não, né? Não faz sentido nenhum. Mas o lucro ele é importante. Se não tivesse lucro, a Gaia não estaria aqui hoje. A Gaia a gente montou em 2009, sem dinheiro, e eu nunca captei dinheiro com o investidor, nada. Desde o começo eu tive que ralar para tirar recurso, para vender produto, para nosso mercado financeiro, com empresa, enfim. Eu tive que criar negócios para a Gaia, não eu, pessoa física, mas para a gente chegar aqui hoje. E aí, o resultado financeiro, ele ajuda muito a gente a poder ajudar a ONG, a poder levar todo mundo para a Disney, a ter um escritório legal. Então, sim, eu preciso ter resultado financeiro. Mas o meu resultado financeiro, ele não é a qualquer custo. Eu não vou ter qualquer cliente. Eu não vou sacrificar a saúde de um colaborador meu para ter mais lucro. Eu não vou fazer isso. Eu não vou. Paciência. Eu não vou fazer uma coisa que eu acho que é legal, mas antiética. Não vou. E tudo bem. É uma escolha que a gente fez. Então, acho que esse é o ponto. Quando as pessoas que acham que a vida é só lucro, quando você fala de outra coisa, eles acham que, tipo, não. É como agora, você vai lá e fala, cara, eu sou contra um monte de coisa que está acontecendo, você virou comunista. Não tem nada a ver, sabe? Tipo, eles vão lá e te atacam, te jogam para o outro lado e não querem conversar, não querem criar isso daqui. Então, você fala, não. Eu simplesmente olho várias partes. Eu não sou mono-assunto. Ou é lucro ou não é lucro. Não, não é isso. Lucro é uma coisa muito mais... então, é assim que eu vejo o mundo, né? É assim que eu vejo as empresas. E eu acredito que as empresas têm um papel social gigantesco. Porque não adianta você estar você ficar só confiando que governos e ONGs vão resolver os problemas da humanidade, que não vão. Eles são importantíssimos.
mas o poder das empresas é muito maior. É muito grande. Uma empresa como a Gaia, que é uma empresa pequena, pô, a gente ajuda quanta gente, quantas crianças, até pizza para moradores de rua, óbvio, uma coisa pequena, mas enfim, olha quanta coisa a gente vai fazendo. E é uma empresa. Se, sei lá, 1 milhão de empresas que tem no Brasil, sei lá quantas, fizerem cada um pouquinho, pô, a gente transforma a sociedade, né? Se todo mundo se preocupar com as pessoas em situação de rua, se todo mundo se preocupar com o meio ambiente, se toda empresa neutralizar o carbono, a gente acaba com o problema de emissão de carbono, enfim. Porque não é... Quem causa aquecimento global não é... Enfim, é basicamente a forma de consumo. São as empresas que querem, que chegam aí. Mas, por outro lado, eu não estou falando que as empresas são demônio. Não. As empresas, elas são necessárias, mas elas podem agir de uma forma que elas criam externalidades positivas, ou as empresas podem agir criando lucro e externalidades negativas. Como? Energia de carvão. O cara está poluindo. Tendo um ambiente tóxico, ele está deixando as pessoas deprimidas. Está contribuindo com a depressão das pessoas, está contribuindo com o burnout. E aí, olha que louco isso, né? O chefe trata mal o colaborador, ele fica batendo. O cara começa a ficar mal, começa a ficar mais irritadiço, nervoso, ele trata mal os filhos dele. Ele trata mal o outro na rua. Depois de um tempo, aquele filho, ele começa a ver aquele modelo de pai, né? Aquele modelo que é um cara que está estressado, que briga, que não sei o que e tal. Olha essa criança que você está criando para o mundo, e essa criança ela vai ter amiguinhos na escola. Como ela vai tratar os amiguinhos da escola? Daí vai impactando e tal. Um dia essa pessoa vai virar um trabalhador. Qual é o modelo de trabalho que ela tinha? Como que é o modelo de liderança que ela tinha? O modelo do pai dela, que era um modelo tóxico, ela vai lá e replica aquilo. Então, às vezes, um líder tóxico, ele consegue impactar muito mais. Né? Às vezes aquela pessoa foi lá, brigou, separou e fez não sei o que e tal. Às vezes aí o cara brigou no trânsito, estava super irritado. Às vezes comete alguma coisa que não é tão bacana. Enfim, então a gente não consegue mensurar aonde um comportamento tóxico pode chegar. E pode chegar muito longe. Né? Coisas que a gente não sabe. O trauma de uma criança que ela teve aos 5 anos, porque o pai estava estressado por causa da empresa, talvez nunca ninguém consiga rastrear isso, mas pode ser muito grande no futuro dela, no futuro dos subordinados dela. Então é muito louco isso. Então acho que criar essa consciência é super relevante, super importante. Ô, João, eu estou enxergando uma coisa muito interessante aí, que é uma provocação, que é o seguinte: o que eu tenho sentido? Que toda essa situação que a gente vive agora meio que forçou as pessoas a falar, pô, não tá funfando, como diz, né? Não tá funcionando, né? Ou seja, a gente vai ter que trabalhar em rede, senão, e vai ter que trabalhar com questões de confiança mesmo, senão ou seja, esse sistema não se sustenta da forma que ele é, né? E o que o que você está falando é exatamente isso, ou seja, não tem como inovar, como lidar com as ameaças, trabalhando do jeito que a gente ameaças que eu digo, ameaças que a gente não tem controle, né? Vírus, por exemplo. Então, muito legal que você pontuou. Acho que meio que vai forçar as pessoas a ampliarem a consciência delas, né? E as empresas também, né? Não sei como é que você tem sentido isso junto aos clientes ou junto... Eu acho o seguinte, Miguel. Agora, na pandemia, eu vejo que o discurso começou a melhorar muito, tá? No mercado financeiro tem uma sigla que eu não sei se a turma aqui já viu ou não, que chama ESG, que é o Ambiental, Social e Governança. Tá? Então, as empresas, os bancos começaram a falar muito sobre isso, o que é ótimo, maravilhoso. Por outro lado, assim, está muito ainda como a gente chamava antigamente, no greenwashing, né? Greenwashing, o que era? As empresas que falavam de meio ambiente e tal, mas só falavam, não faziam nada, né? Então, hoje, quando a gente fala de temas ESG, tem muito mais gente falando muito mais do que fazendo. Tá? Então, isso é muito claro para mim, eu vejo. Se um banco fala de ESG, para mim é ridículo. O que eles fazem é péssimo. A XP fala de ESG, é péssimo. Tá falando, fez uma coisa legal, contratou uma grávida, que legal. Pô. Isso tem muita incoerência aí, tá? Tem muita incoerência nessas coisas. Mas acho que é bom que estão falando, né? Há um tempo atrás não falavam. Agora acho que o papel da sociedade é cobrar. É cobrar. Então, falando de bancos, tá? Então, os bancos falam. E há um mês atrás, eles fizeram uma coisa do mercado financeiro, enfim, mas uma debênture para financiar energia de carvão. Poxa, mas como assim? Mas o banco BTG ganhou 67 milhões. Ah, tá. Então, ele fala de ESG, isso é tudo que eu falo, não é público, tá? Só que ele, ganhando 67 milhões, ele fez uma debênture de energia de carvão.
Então não é tão ESG, né? Se pagar caro, eles fazem uma coisa que vai poluir. E é isso. Então aí a gente tem que falar. BTG? Não, eles são clientes, a gente fala com eles, tal. Fala aqui, todos esses bancos eu trabalho com eles, tá? Algum dia eles vão querer não mais trabalhar comigo. De tanto que eu falo, né? Tudo bem, eu não vou deixar de falar. Eu não posso deixar de falar. Se eu deixar de falar, eu tô me vendendo pro sistema, entendeu? Eu vou falar, eu perco a coerência. Ah, não, fica quieto, João, você não pode falar. Então, beleza. Então, agora eu vou colaborar com as coisas que estão fazendo. Então, tem que falar, tem que cobrar. E aí, eu acho que é importante. Até uma hora que eles vão falar, realmente, não vou fazer. Assim como teve super legal agora. No Nubank, a Cristina Junqueira, ela fez uma declaração completamente infeliz. Ela deu uma desculpa completamente infeliz de novo, no dia seguinte. Aí eles falaram, opa, peraí. Aí eles fizeram um trabalho sério, tal, e emitiram uma carta agora, acho, esses dias agora, que foi super legal. Aí foi legal. Aí sim. Eles demoraram, né? O efeito negativo foi muito maior do que o efeito positivo das ações deles. E aí eles erraram. Porque pouca gente leu o que eles vão fazer de coisas legais contra o racismo, antirracistas, que realmente é legal. Mas muito mais gente viu o discurso preconceituoso dela, né? Mas agora ela fez uma coisa legal, agora o Nubank fez uma coisa legal, está abrindo um hub de tecnologia em Salvador, enfim, está fazendo um monte de coisa super legal mesmo para inclusão da população negra. E aí tem que falar também, isso foi legal. Mas isso só aconteceu por causa da pressão da sociedade, uma declaração que ela deu no Roda Viva. Se a sociedade tivesse ficado quieta, ela falou lá, azar dela, não ia ter acontecido isso. Um monte de gente vai ser ajudada agora, ainda bem, pelo Nubank, por conta da pressão popular na declaração da cofundadora do Nubank. Isso é ótimo. Então, acho que é bem por aí. Então, ela falou, depois no dia seguinte ela deu uma desculpa esfarrapada, e agora daí eles falaram, opa, daí eles resolveram, falaram com o IDBI e tal, entenderam a questão racial, que eles não tinham entendido antes, foram humildes e mudaram. Então, acho que é por aí. Então, acho que a pressão social, ela é super... isso aí que a Gabriela que falou. A coerência é tudo. E aí, ótimo. E é assim que a gente vai mudando a sociedade. Madeiro também. Tem um monte de coisa feliz. E aí, um monte de gente não foi no Madeiro. E eles falaram, mas eu não entendi porque as pessoas pararam de ir no Madeiro. Pô, como você não entendeu, legal? Então, é por aí, né? Aí a gente vai cobrando até as pessoas entenderem. E aí, vamos fazer um mundo melhor assim, né? Conscientização, né? Também faz parte, né? Ou seja, não é só... Eu imagino que é um ponto de aprendizado, né? Ou seja, no caso da Cristina, teve essa questão da humildade, falar, tudo bem, eu não sei o que está acontecendo, eu preciso tomar uma ação em função disso, e a gente vai evoluir em função disso. É por pressão ou por consciência, né? Exato. E as duas coisas trabalham juntos, né? E aqueles 3 Cs que eles falam da mudança, né? Que é a consciência, a coerência ou o constrangimento. Né? Então, de alguma forma, de mudar a pessoa. O ideal é que não seja pelo constrangimento, mas quando for necessário que seja, né? Boa. Não sei se tem mais perguntas, pessoal. Fiquem à vontade de fazer a pergunta aqui no chat, ou também aí pode abrir microfone. A gente está aqui num bate-papo bem gostoso aqui com o João. Eu quero muito pegar esse gancho, sabe, João? Quando você está trazendo essa coisa da coerência, né? Eu vejo assim, né? O Sebrae às vezes divulga aquele número, né? Que, sei lá, mais de 44% não quer ficar nas empresas, né? Querem sair e abrir suas próprias empresas, né? Então, de novo, eu acho que é isso, assim. Quando você estava falando desses rituais, né? Tá tão desgastado, às vezes, o estilo de gestão, ou o estilo que, né, e de novo voltando aqui para as práticas rituais da Gaia, né, porque tem que ser um ambiente que faça eu querer estar com essas pessoas, por acaso, fazendo tal produto, né, ou, enfim, tal serviço, né. Então, eu quero muito puxar, né, isso que você trouxe, da importância da gente também ir revisitando os rituais. Porque, às vezes, a empresa também lá bota um ritual e acha que, nossa, então tem que ter sempre esse ritual. E a Gaia sempre vai se reinventando nos rituais, né? Eu acho, assim, preciosa essa dica que você está trazendo, porque a Gaia consegue ir remodelando cada vez mais o estilo de gestão ou o estilo dos rituais que faz com que os colaboradores
queiram ficar na Gaia, né? E aí você até pode dizer que quando você divulga uma vaga, né, João? Como é que é aí os tapas para conseguir entrar, né? Eu acho legal você contar um pouco disso aqui para quem também ainda não conhece. Não, é exatamente isso, Val. A vida, a gente está sempre em movimento, né? O corpo humano está em movimento, o planeta está em movimento, a empresa está em movimento. Não existe um lugar fixo. Ah, cheguei, consegui, parei. Não. As coisas estão sempre em movimento. E nas práticas da empresa, da mesma forma. A gente fala, poxa, achei, é isso. Acabou. Agora não mexe nada que dá... Não, não é. Não é. Então, acho que esse exercício constante e é bom porque ele nos instiga, ele nos estimula a pensar, a ser criativo, poxa, o que a gente pode fazer agora? E aí acerta, e aí erra. E esse movimento ele é super legal, né? Então, na Gaia a gente procura estar sempre criando coisas novas, né? Então, isso aí na pandemia, a gente foi bolando, faz isso, agora faz aquilo, aí muda, daí agora a gente criou OKRs, e vai mudando, cada vez a gente cria uma coisa nova. Isso é ótimo, eu acho, né? Porque a gente acaba trazendo mais... Faz com que a gente esteja sempre aberto para aprender. Aprender o novo, aprender com os outros. 2, a gente vai criando repertório também, né? Então, você aprende a criar repertório, junta uma coisa com outra, faz uma terceira, não deu certo, legal, paciência, aprendeu, vai para outra, vai, junta, essa aqui deu certo, vamos melhorar, vai. E é isso. E essa é uma coisa meio orgânica, assim, né, que a gente vai fazendo. E eu acho que, para mim, fica essa diversidade é legal, né? A própria Sonja Lyubomirsky, ela fala naquele How of Happiness, se não me engano, nesse livro, que é importante você variar, mesmo, e aí falando até da felicidade, né? É importante você variar as atividades que você faz, né? Quando você varia, então você fica assim, agora faz isso, depois aquele, faz um pouco de uma, tal, não é sempre a mesma. Então, acho que para a gente super funciona, e a gente acaba tendo uma repercussão muito grande fora da Gaia, né? Especialmente pelo tamanho que a gente tem e pelo setor que a gente tem. Vi uma pergunta aqui da Lívia, né? Já responde. Então, eu tenho certeza que quase todo mundo quer trabalhar na Gaia, não quer trabalhar porque a gente faz securitização imobiliária, né? Querem trabalhar na Gaia por outro motivo. Isso é ótimo pra gente. É ótimo, porque daí a gente acaba atraindo um monte de gente que quer trabalhar com a gente. E aí, agora a gente está com um processo seletivo que está legal também. No processo seletivo atual, a pessoa assiste depois com uns 3 ou 4 vídeos que a gente gravou, com conteúdo, com coisa da Gaia, com o que a gente acha a vida e tal. E daí as pessoas escrevem um textinho, que é parte do processo seletivo. E é muito legal ler os textos das pessoas. Daí, tipo, participar do processo seletivo agora é uma experiência também. E aí você vê, tipo, nossa, meu sonho é trabalhar na Gaia e tal. Isso é super legal pra gente. É super legal, porque assim, não é tão comum alguém sonhar em trabalhar numa empresa de securitização. E aí isso é super legal pra gente. Então você acaba, enfim. E no fundo a vida fica mais legal, né? A vida fica mais prazerosa também. Então vale super a pena, eu acho. João, tem 2 perguntas. Tem uma pergunta aqui da Flávia, que eu achei sensacional, que ela falou, como é que eu monto uma área comercial de alta performance sem tanta pressão desumana? Queria saber a tua visão aí em relação a isso, porque vai mexer com modelos também, né? De um monte de coisa, né? Então, Flávia, o que é essa alta performance, né? Assim, é óbvio, se uma pessoa trabalhar, sei lá, 12 horas por dia, com uma super pressão, essa pessoa ela vai trabalhar provavelmente pouco tempo na empresa, enfim, talvez um seja mais resiliente do que outros. Provavelmente, com muita pressão, ele vai entregar um resultado no curto prazo. Ele vai. Mas o custo disso é muito alto, né, para o ser humano. Então, eu acho que quando a gente... eu tomo muito cuidado e não é nem tomar cuidado, eu sou muito reticente quando as pessoas começam a falar muito da questão de alta performance. Porque muitas vezes a alta performance, você está olhando uma variável. É horas trabalhadas, é a venda. Mas vale uma vida humana? Né? Não é melhor uma vida equilibrada de mais longo prazo? Não é melhor uma vida que, sim, dê lucro, que seja um bom vendedor? Eu não estou falando para você ter um vendedor ruim, mas você tem um vendedor que é um vendedor bom, mas que ele está fazendo uma venda, e até uma coisa legal, uma venda que realmente o cliente precise daquele produto, e que ele vai gostar daquilo, e que você vai criar uma relação de longo prazo. Então, eu vejo de uma forma diferente esse mundo
E mesmo de vendas, o tipo de venda que eu faço na Gaia, e falar por mim, eu vendo muito aqui na Gaia, assim, vender, tipo, convencer as pessoas a investirem em algum produto, ou convencer um cliente a fazer negócio com a gente, é um jeito muito verdadeiro, assim. Foram várias as pessoas ou empresas que eu falei, cara, não faz sentido você fazer negócio com a Gaia. Não faz sentido você fazer isso com a gente. E por que não faz? Não é tipo, cara, eu vou enfiar esse produto na sua goela abaixo para você vender, para eu bater. Não é assim, né? Porque daí não... aquele negócio, né? Tem várias empresas de varejo que acabam convencendo as pessoas que elas precisam comprar uma televisão desse tamanho, só que eu não tenho dinheiro para comprar televisão desse tamanho. É legal isso? Talvez seja um vendedor de um lado conhecido como um vendedor de alta performance, por outro alguém que está jogando alguém nas dívidas que vai fazer muito mal para o cliente, né? Então, eu acho que a gente tem que remodelar um pouco a forma de vendas das empresas. E que seja uma venda que realmente você está vendendo algo, que você está criando valor, gerando valor, o outro está vendo valor em você e são partes de um mesmo negócio, assim, as coisas se interligam. O cliente quer comprar, você quer vender e você vende. E aí o vendedor está motivado porque ele viu, nossa, esse meu produto pode transformar, pode ajudar, pode não sei o que a vida de alguém. Aí ele enxergou propósito na venda daquilo. Ele está vendendo porque ele acha que, sei lá, aquele produto, aquele serviço, sei lá, simbólica, elas acham que elas conseguem transformar a vida de alguém. Então ela vai super convencer alguém de comprar aquele produto. Ela vai vender com o coração. Não porque tem uma meta de vender. Pode até ter meta, não sou contra ter meta. Meta é um direcionamento para você ir medindo como está indo e tal. Mas é a performance. Quando se cai nessa linha da alta performance, às vezes você sai da linha do propósito, da venda, do bem-estar e do não sei o quê. Não sei se eu fui claro, ou talvez muito contra o que o mercado acha. Contra o que o mercado acha, sim, porque nós estamos aqui para redesenhar tudo isso, mas eu acho bacana apresentar esse como, né? E é muito bonito quando você traz isso do propósito, né? De novo, né? Um dos primeiros trabalhos aí do Mark Seligman, né? O otimismo aprendido, ele foi direcionado por um time de vendas, né? Então, mas de novo, correlacionando o propósito do para que isso tudo, né? E não só bater uma meta. Né? Exatamente, é você vender porque você está... É totalmente diferente quando você vende um produto, que você está vendo o valor que aquilo pode causar, pode ter para a pessoa que está comprando, do que você vender um produto porque você está só por causa da meta que você está batendo ou do lucro que você vai ter, né? Nota que é uma coisa mais egoísta, né? Poxa, eu tô olhando só o meu, não tô azar que ele não vai conseguir pagar, tô vendendo apartamento para esse cara aqui, que ele não vai conseguir pagar essa parcela, mas beleza, eu já ganhei minha comissão agora. Poxa, será que é justo com aquela pessoa que ela vai se enforcar? Lógico que ela vai querer morar nesse apartamento, porque ele é super legal, mas é justo para aquela pessoa comprar esse apartamento agora? Ou melhor ela comprar um apartamento menor do concorrente, do vizinho, e que vai fazê-la mais feliz porque ela vai conseguir pagar, né? Então, enfim, é questão da gente até refletir nisso, eu acho. Eu acho que até a forma de remuneração da própria equipe de vendas, como é feito, como a questão de um competir com o outro, né? Tem um cenário muito maluco que acaba sendo incoerente quando eu quero promover um programa desse e que a integração da equipe e o próprio sistema não estimula outras coisas, né? Isso tem coisas que contribuem. Você sabe que você me lembrou uma coisa aí, a gente fez um trabalho com uma empresa de seguros com uma amiga nossa, a Adriana, né? Sim, super querida. E dentro das pessoas que tinham o melhor resultado, eram as pessoas que acreditavam de fato que aquele seguro de vida ia proteger uma família numa situação complicada, ou seja, não era empurrar, não tinha, inclusive a questão de competição, que é uma coisa que o pessoal, deixa eu ver se essa pessoa é competitiva, ou ela é extrovertida e tal, não foram fatores. O fator foi, estou gerando uma coisa que está na medida do que você precisa e vai proteger a tua família. Esses eram os caras que traziam mais resultado. E eu imagino que eram os caras que dormiam com a consciência tranquila no travesseiro de que ele estava cuidando do cliente. E aí, é muito legal isso, realmente, João. Muito legal mesmo. Exatamente. Ótimo exemplo, Miguel. Ótimo exemplo.
Boa, vamos lá. Bom, gente, acho que aqui, ó, João, talvez uma última questão aqui, né? A gente também está chegando no fim, acho que é bacana, né? Tem acho que duas aqui, eu vou linkar uma com a outra, Tá tá? bom. A Gabriela que fala como convencer líderes que não percebem o valor de um ambiente feliz. E, ao mesmo tempo, né, o Gustavo também traz um pouco isso na opinião, né, na sua opinião, qual o ponto mais negligenciado pelas empresas tradicionais quando o assunto é felicidade no ambiente de trabalho. Então, acho que tem um aspecto das empresas tradicionais e de líderes, que talvez também, né, estão aí nessas empresas tradicionais e não têm esse mindset, né? Ou esse olhar, ou essa visão, essa consciência. Exato. Então, vamos lá. Algumas pessoas realmente. A gente costuma replicar os comportamentos que tiveram com a gente. Então, se você teve um líder que era muito carrasco, tal, que não era um cara legal, é muito comum você reclamar dele, mas você se comportar igual a ele. Isso funciona com pais, e, enfim. Você acaba replicando o comportamento que tiveram com você, mesmo que você fosse contra na época que você estava lá. Tá? Então, isso exige, o primeiro ponto é uma consciência. Então, tem gente que é assim, e quando a pessoa começa a fazer isso durante muito tempo, se ela não tiver humildade e estiver aberta para aprender e para observar, às vezes é difícil dessa pessoa mudar. Então, aquele ser que eu falei da consciência, para algumas pessoas é difícil. Tem coisa que é muito óbvia, né? Você fala, mas é tão óbvio, mas o cara não está vendo. Não, ele não está vendo. Né? E às vezes ele tem o tempo dele e talvez ele nunca vai conseguir enxergar isso. Talvez ele nunca vai conseguir enxergar. Né? Então, um é consciência, mas o ponto de consciência é para quem está aberto a ampliar a sua consciência. Os caras começam a estudar, começam a ir atrás. A pessoa que está aberta. Você consegue saber quem está aberto a aprender o novo em algum assunto. A pessoa pode estar até aberta em um ponto e outra ela não está aberta. Então, se ela não está aberta, aí vamos para os outros dois, né? Que é coerência. Poxa, você está falando agora no mercado. Hoje em dia não tem mais espaço para aquela cultura que a Ambev pregava antes. Não tem mais. Mesmo a Ambev está querendo pregar coisas diferentes. Eu não sei realmente como é lá dentro, tá? Mas quando eu me formei há, sei lá, 20 anos atrás, na época era conhecida. Tipo, bullying era fazer parte do negócio lá. E a galera queria trabalhar lá. Agora, mesmo a Ambev está se posicionando de uma forma diferente. Né? Então, o segundo C é coerência. O líder, cara, olha como está o mercado, olha como a gente está se posicionando, a gente tem que, pelo menos, agir diferente, porque não dá. E o terceiro é o constrangimento que vai acabar acontecendo quando alguém tiver um burnout, alguém for afastado da empresa e falar, cara, é constrangedor a nossa empresa causar isso num ser humano. Isso constrange a gente. Não quero como empresa trabalhar num lugar assim. Então, por um dos 3 Cs, eu acho que a pessoa vai ir. Alguns vão pela consciência, é o ideal. Outros vão ter que ir pela coerência, porque o mercado está falando, porque não sei o que e tal. Senão você fica fora do jogo. E o terceiro é pelo constrangimento de pregar uma coisa completamente desatualizada. Qual o ponto mais negligenciado pelas empresas tradicionais quando o assunto é felicidade no ambiente de trabalho? Eu acho que o ponto principal disso é a política de recompensas da empresa. Não é negligenciado. O que é o mais... o negligenciado é que na política de recompensas da empresa só é olhado o lado financeiro. E são negligenciados os outros aspectos. E quando você negligencia os outros aspectos, você está trazendo uma cultura de pressão, uma cultura muitas vezes tóxica, de competição interna, como até foi falado agora há pouco, eu sou contra. Isso não quer dizer que você vai ter pessoas acomodadas na empresa, são coisas muito diferentes. Uma coisa é quando as pessoas estão engajadas, é um barco, está todo mundo remando para o mesmo lado. Está todo mundo lá, um cansou, o outro ajuda o outro, acha que eu pego aqui os 2 remos tal, e vai ajudando. Outra coisa é quando cada um está remando por si, e um para lá, um para cá, vai assim. E um fica paradinho, não quero remar, tal, aí vai dar ruim. Né? Então, se todo mundo está conseguindo remar, um ajudando o outro e numa mesma direção, aí o negócio funciona. Então, eu acho que quando a política de recompensas de uma empresa, né, e remuneração e recompensa é isso, né, o que você olha quando você vai avaliar alguém? Você está olhando simplesmente o que essa pessoa trouxe de resultado financeiro para a empresa, qual foi a meta da área, e é isso que vale? Aí não tem o que fazer. Por mais que as pessoas queiram, elas vão estar direcionadas para isso. E aí tem, por exemplo, agora acho que não deve ter mais, mas um negócio que era muito falado, que era
a política do Jack Welch, né? Enfim, até faleceu recentemente, que era o cara da GE, que ele falava que era o 20-70-10. No final de cada ano, cada equipe, os 10% piores eram demitidos, os 20% melhores eram promovidos, os 70% do meio ficavam lá. Olha que loucura para a saúde mental das pessoas saber que no final daquele ano, daquelas 10 pessoas que trabalhavam na mesma equipe, uma ia ser demitida, mesmo que a área estivesse indo super bem. Um de nós 10 vai ser demitido, só 2 vão ser promovidos e o resto fica. Pô, não existe cultura de felicidade num lugar desse. É você querendo um bando de leão numa jaula, correndo por um pedacinho de carne e alguém vai ser espancado, né? Então, acho que por aí a negligência é você não valorizar outros aspectos numa cultura organizacional. Eu acho que vai bem ao encontro daquele conceito, né, que não é mais o ou, né, João? Porque a gente achava que esse ou, que é, né, da escassez, né, da competição, não funciona mais. Então, acho que a gente está agora indo para um modelo, né? Acho que esse modelo mental, né, que a gente tem que revisitar e provocar as organizações, principalmente as tradicionais, da colaboração, do E, né? Eu vou falar de resultado, mas eu também vou falar de uma forma diferente de remunerar, eu vou considerar outras variáveis, né? Para a gente compor esse lugar aonde todos nós estamos, né? Investindo aí nosso tempo e vida e tudo mais, né? Exatamente, exatamente. Muito Legal. bom, muito bom. Gente, tem aqui muitas perguntas, mas eu acho que a gente já chegou assim no nosso final, né? E eu acho que, João, você quer trazer um último recado, né? Talvez até aí falando um pouquinho, o recado que você queira deixar, né? Dessa tua fala, do legado que você está construindo. Eu acho que é um modelo que está cada vez mais a gente tem admirado muito, tem trazido muito, né, como referência, assim, para a gente é sempre um prazer, um orgulho, né, poder estar aí sempre ouvindo vocês, né, a Pri também, uma parceira nossa aí, sempre nos apoiando, né, dando essa possibilidade dessa conversa, desse bate-papo, daquilo que a gente verdadeiramente acredita, sabe, que as organizações são capazes de fazer, né, por meio das pessoas, dos seus gestores, do seu ambiente. Legal, obrigado. Para mim é um super prazer, adoro vocês. Obrigado a todo mundo que ficou aqui com a gente. Enfim, espero que tenha feito as pessoas refletirem. Eu não tenho absolutamente nenhuma pretensão em ser dono da verdade, em achar que eu estou certo. O mais importante é a gente ter boa intenção e aprender, né? E entender que a vida é essa caminhada que a gente está tendo. E para mim a vida é muito isso, né? Dia a dia, tentar fazer o meu melhor com boa intenção, sabendo que eu vou errar, que faz parte o erro, né? O acerto também, e tudo bem. E com essa boa intenção, querendo fazer o bem para os outros, cuidando dos outros, cuidando da gente, que a gente segue a vida. E a empresa é uma parte da vida, né? Assim como a família, assim como os amigos, assim como os hobbies, as coisas que a gente faz, isso que eu procuro viver cada dia. E aí vamos fazendo e assim, sem rótulos, sem julgamentos, isso é tudo, e várias construções sociais que a gente faz, né, de colocar, essa pessoa é super, não, cara, somos todos seres humanos que estamos aqui em evolução, buscando um mundo melhor para todo mundo. E obrigado por todo mundo que está aqui com a gente mesmo. Gratidão enorme. Valeu, gente. Uma boa noite para todo mundo. Gratidão. Obrigada, gente, a todos Obrigado. que estiveram aqui conosco. Beijo no coração, João. Se cuidem. Obrigada, João. Obrigada, Pri, Obrigado, de João. novo. Obrigado, Pri. Obrigado, Paulo. Obrigado. Beijo. Queridos, fiquem bem, viu? Obrigado, igualmente.